Eu acredito que Deus é quem manda nesse negócio. Ainda acho que Deus manda, não recebi nenhuma informação em contrário. Quando Deus manda, quando a gente acredita que Deus está no comando e acontece uma situação independente da nossa vontade ou até contrária à nossa vontade, na maioria das vezes é um livramento. Oi, como é que você vai? Tudo bem? Bem-vindo ao nosso Vem Que Dá Certo, temporada 3, como isso pode dar certo. E pode, quem está respondendo as perguntas que vocês fazem é a doutora Hebe de Moura, ela é psiquiatra, há mais de 20 anos faz palestras exclusivamente para o público feminino. Sobre relacionamento em empresas não, né? Você faz palestras para Eu faço todas também, as mas pessoas. em empresas eu faço mais treinamento, né? Uhum. E eu tô aqui com a Adriana de Castro, que inclusive tem cursos que ensinam você a melhorar seus vídeos, porque ela é uma profissional de vídeo muito experiente, jornalista de primeira. É muito gostoso de estar aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E olha, você quer apoiar o nosso podcast? É só você fazer o seguinte: se inscrever no nosso canal, fazer o seu comentário, dar o seu like, assim você ajuda muito o nosso podcast. E compartilhar. Quando você compartilha, você vai ter com quem conversar sobre o que aconteceu, sobre o que a gente falou. É legal porque quanto mais você conversa sobre as coisas, maior clareza você vai adquirindo. E isso facilita na hora de você fazer, porque entender é uma coisa, cair a ficha é outra, fazer é uma terceira. Existe um passo a passo para a gente entender, cair a ficha e fazer. Se você entendeu e quer fazer, é difícil, mas quando cai a ficha, fica muito mais fácil. Exatamente, né? É aquela história, por exemplo, eu vi um podcast e ela falou tal coisa. Quando você faz isso, ajuda a sua ficha a cair. Exatamente, e ajuda a fixar também as ideias. Eu vou ler um e-mail de uma pessoa que a gente sempre pede para as pessoas mandarem um e-mail com pseudônimo. E é pro Vem Que Dá Certo 22@gmail.com. A gente espera a sua dúvida, seu problema de relacionamento. Essa pessoa escreveu aqui: quero o meu livramento. Opa! Eu também. Eu também quero. Também. Esses dias eu vi um vídeo seu no Instagram. O Instagram é Drahebe, D-R-A-H-E-B-E. E uma das coisas que a senhora fala é que a perda do marido pode ser um livramento. O nome desse vídeo, ela fala que o título é Nada Dá Errado. Eu sei qual é esse vídeo, eu também lembrei dele. É um vídeo que está viralizando. A última vez que eu vi esse vídeo tinham 28 mil, eu lembro que foi um número que me marcou, 28.6, 28.600 visualizações. Está fazendo muito sucesso esse post. Obrigada a você que assistiu. Vamos compartilhar. Aí ela fala aqui: o meu casamento está muito difícil. Se eu jogar tudo para o alto, também é livramento? Como eu faço para dar certo? Então, é complicado, porque às vezes a gente faz uma brincadeira ou faz um comentário de 1 segundo, de 30 segundos, que é recortado de uma conversa de 2 horas e a pessoa pode interpretar errado. Esse né? é um corte, inclusive, do programa da Amanda Françoso. Isso, eu me lembro. E aí o que acontece? É claro que quando a situação se encaminha para isso e você não pode fazer nada, aí provavelmente pode sim ser um livramento. Eu conheço casamentos que as esposas lutaram demais. Eu não estou falando muito, falando demais. Mais do que podiam, mais do que deviam. E aí o que acontece? Já vi coisas bem esquisitas. Por exemplo, o rapaz era uma pessoa infiel, a pessoa insiste, doença. O rapaz não era uma pessoa confiável, insiste, dívida. Então, assim, às vezes a pessoa insiste demais numa coisa e ela não percebe os sinais. Eu estou pensando aqui também, às vezes, também demissão, quando a pessoa perde o emprego, às vezes perde o chão, e a pessoa precisa ter esse outro olhar, observar se essa demissão não foi um livramento. Então, porque o que acontece é o seguinte: quando eu jogo as coisas para o alto, não é necessariamente um livramento. Pode ser, mas não dá para a gente se estender numa situação que a gente não conhece os detalhes. Então, o que acontece é o seguinte:
quando a situação acontece, normalmente eu acredito que Deus é quem manda nesse negócio. Ainda acho que Deus manda, não recebi nenhuma informação em contrário. Quando Deus manda, quando a gente acredita que Deus está no comando e acontece uma situação independente da nossa vontade ou até contrária à nossa vontade, na maioria das vezes é um livramento. Então eu conheço uma moça, por exemplo, que tinha um emprego que ela ficava um pedaço de manhã, um pedaço de noite e ganhava só esses dois pedaços e não ganhava o meio. E ela ficava à mercê dessa empresa, era um horror. Foi demitida, ficou arrasada porque ela imaginava que aquele era o emprego que dependia da vida dela. Nós trabalhamos muito isso em terapia, ela entendeu que não era nada disso, foi tirar férias, que há anos não tirava. Quando ela voltou das férias, recebeu uma oferta de trabalho que pagava 3 vezes o que ela ganhava e trabalhava no horário normal. Então, nesse caso, foi um livramento. Então, quando você... Eu me lembro, um senhor, esses dias foi me procurar lá no Tatuapé, e ele estava se sentindo muito mal, e disse, não, porque eu briguei com Deus, porque ele foi prejudicado, ele sofreu um prejuízo involuntário, uma coisa horrorosa, uma fraude. A vida também não é fácil, muitas vezes. É difícil, né? Mas ele sofreu, foi vítima de uma fraude, e ele disse assim, como é que eu vou fazer agora? E isso não podia ter acontecido. Aí ele disse assim, briguei muito com Deus. E aí eu disse para ele o seguinte, olha, a sua neta, eu nem sei se ele tem filho e tem neta, a sua neta também brigou muito com o seu filho essa semana, porque o seu filho pegou a filhinha dele, sua neta, levou num posto de saúde e chegando lá, 2 moças seguraram a menina e deram uma injeção nela. E aí ela veio brigar com ele e falou para mim, doutora, a senhora não acredita, meu pai não gosta de mim, não me ama, porque ele deixou as 2 mulheres lá me pegar e deram uma injeção no meu bumbum e tá doendo até agora. Meu pai não gosta de mim. Meu pai não gosta de mim. E ele deu risada porque ele entendeu que às vezes esse pai está levando essa criança para vacinar. E essa vacina vai salvar a vida ou a mobilidade, às vezes, dessa criança. Então, às vezes, bom esse exemplo. Deus permite que aconteça alguma coisa para quê? Eu conheço uma moça que muitos anos atrás foi vítima de uma fraude também, ficou numa situação horrível de dívida, resolveu, no intervalo entre um trabalho e outro, vender bolo. E ela hoje é dona de uma loja de bolos maravilhosa, muito bem sucedida, tem casa na praia, um monte de coisa que se ela estivesse no empreguinho que ela estava sossegadinha, não teria. Olha, pela nossa conversa aqui, é uma coisa que eu sempre percebo, é não reclamar, é mais entender o que está acontecendo. Tipo, para que isso aconteceu comigo? Que é a pergunta e não o porquê, porque Joga para o passado. E o para que está acontecendo isso comigo? Para quê? Joga para o futuro. E outra frase que eu gosto demais quando você fala é Deus não desampara o justo. Essa frase, gente, é maravilhosa, sempre ecoa na minha cabeça, porque a vida realmente não é fácil, às vezes acontecem coisas difíceis, mas às vezes você está levando uma vacina, mas que é para o seu bem, e é essa compreensão que faz toda a diferença. Porque às vezes a dificuldade, ela serve ou para despertar em você um recurso, ou para te dar um aprendizado, ou para mudar a direção da sua vida. E aí eu vou te contar, aprendizado às vezes dói, vacina às vezes é necessária, enfim. Mas vamos em frente, porque Deus não desampara o justo. Acredita nisso, gente? É sempre bom quando você confia que Deus sabe o que está fazendo. E sempre que você confia em Deus, pode ter certeza que dá certo. A gente espera você no próximo episódio.